Muito bem, pessoal. Eu acho que, como nós agendamos para 8 horas, né, para não sermos injustos, né, com quem já está por aqui, se preparou para estar na hora, né, acho que é interessante a gente começar, não é isso? Boa noite, Emerson. Boa noite, Cristina. Ione está aí também. Maravilha. Boa noite, Ione. Muito bem, vamos começar então, né? Então, para começar, vamos pedir a Deus, né, que possa iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, para que possamos fazer esse momento um momento de muito fruto, né, para a nossa vida, para a paróquia como um todo, e que a partir da leitura da palavra de Deus nós possamos, de fato, abrir, deixar, né, fazer com que nosso coração seja fértil para que essa palavra dê frutos. Então, iniciemos, né, este nosso momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, muito boa noite. Boa noite a Maria Luísa, também está aí presente. Pessoal, então nós vamos começar esse nosso estudo sobre a Carta aos Efésios. E antes mesmo da gente fazer a leitura, né, da palavra, eu gostaria só de explicar um pouco, né, como é a dinâmica do mês da Bíblia que é proposto pela CNBB, né? O mês da Bíblia, nós sabemos, é o mês de setembro, e como iniciativa, né, a igreja em todo o Brasil, ela propõe a gente valorizar mais a palavra de Deus neste mês, para que possa o povo de Deus cultivar o contato, a amizade, né, a intimidade com a palavra de Deus, sendo ela a fonte, né, e a riqueza que chegou até nós e que nos transmite, né, o próprio Cristo. Então, e aí o porquê que é escolhido, então, o mês de setembro? No dia 31 de setembro, no dia 30 de setembro, perdão, se não me engano, nós celebramos a São Jerônimo. E São Jerônimo é um santo que teve uma importância muito grande na divulgação, no anúncio da palavra de Deus. São Jerônimo, a pedido, né, a mando do Papa Damaso I, isso lá no século III, IV, São Jerônimo foi o responsável por compilar toda a Sagrada Escritura. O que quer dizer isso, né? Antes, os textos da Sagrada Escritura estavam todos dispersos, né? As comunidades liam, uma comunidade tinha acesso a um determinado evangelho, outra tinha acesso a determinada carta de um apóstolo, e não havia um conjunto
né? Não havia uma compilação desses livros todos juntos. E então, o que aconteceu foi São Jerônimo, responsável então por fazer essa compilação. Ele traduziu os livros, né, do Antigo Testamento, do hebraico para o latim, e os livros do Novo Testamento, do grego para o latim. Então, os livros do Novo Testamento, todos eles foram escritos em grego, né, e traduzidos para o latim por São Jerônimo, que era a língua de então, daquela região, né. E ao fazer isso, então, nós temos aquilo que ficou denominado como Vulgata, né? É a Bíblia Vulgata. E por que Vulgata? Porque é uma Bíblia que foi feita justamente com esse sentido de ser algo acessível para o povo, né? Foi traduzido na língua que era falada no Ocidente, né? no Império Romano. Então, era para ser a Bíblia lida, né? Mas para se ter mais fácil acesso à leitura da Bíblia. Então, São Jerônimo foi uma figura muito especial na divulgação, no anúncio da palavra de Deus. E ali, então, nós temos a origem, a raiz, vamos dizer assim, da Bíblia, né? Com todos os livros, da forma como nós conhecemos hoje. Então, por isso que celebramos no mês da Bíblia, em setembro, por causa da figura de São Jerônimo, né? E, de modo especial, esse ano de 2023, a Igreja aqui do Brasil propôs que pudéssemos meditar sobre a Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é uma carta pequena, são 6 capítulos apenas, né? É uma carta muito pequena. E para poder meditarmos sobre essa carta, uma boa noite a todo mundo que chegou ali, né? A Edna, Verônica, Thelma, Lucineide, Cássia também está presente. Sejam bem-vindos. Então, voltando, né? Eu estava dizendo, a carta aos Efésios, né? É uma carta pequena, né? E para poder elaborar essa meditação sobre a carta, a CNBB solicitou, né, a Igreja no Brasil solicitou a 2 irmãs do Instituto Religioso Nova Jerusalém, são irmãs especialistas em Sagrada Escritura, que é a irmã Márcia Rodrigues e a irmã Luciene Gonçalves. E elas, então, escreveram esse material aqui, né, que é o texto base, e tem um outro material que é dos encontros, que é o que será trabalhado com vocês amanhã, antes da missa. E aí, então, elas fizeram essa meditação, e aí a Igreja, então, ela propôs meditar sobre a Carta aos Efésios por um motivo, sem dúvida, muito especial, né? Com muita inspiração para poder propor essa carta, pois é uma carta que vai nos falar muito para nós, igreja, que somos membros da igreja, né? Hoje, é uma carta que vai falar muito para a gente. Muito bem. Olha só, a minha mãe está ali presente também, o Fred, a Carol, sejam bem-vindos. Então, essa carta vai nos dizer muito a respeito da situação, né, como um todo, da situação em que se encontra a igreja hoje. Ela vai conseguir, essa carta, ela nos ajuda a iluminar muito esse nosso caminho. Então, nós iremos fazer agora a leitura, né, da palavra, e em seguida nós vamos fazer alguns comentários, e aí eu deixo aqui aberto para vocês, né, para fazerem pergunta daquilo que eu for falando. Talvez eu não responda logo prontamente, né, talvez eu também não saiba, a depender da pergunta, e podemos resolver isso depois, no próximo encontro, né? Mas nós faremos, então, eu espero que seja um momento rápido, para que não fique algo cansativo. A ideia não é esgotar de forma alguma a carta inteira, né? Por isso
nós vamos ter 4 encontros, e esses 4 encontros ele terá como base 4 trechos da carta somente, né? Então, são 6 capítulos, nós vamos trabalhar somente 4 pequenos trechos. E aí vem a importância de vocês lerem em casa, meditarem a palavra de Deus em casa, né? Após o nosso estudo aqui hoje, né, vocês já terão uma boa contextualização acerca da escrita dessa carta aos Efésios, que ajudará muito a vocês compreenderem todo o conteúdo da carta. Então, é um momento propício esse mês para a gente poder meditar, né? Talvez a cada dia meditar um capítulo ou um trecho pequeno, né? Um subtítulo. As Bíblias geralmente vêm com os títulozinhos ali em cada parte dos capítulos, né? Então, vai exigir da gente também essa prontidão, essa vontade em querer buscar. Né? Então, nós não vamos esgotar de forma alguma todo o conteúdo da carta, mas iremos passar, né, no geral aqui hoje, e veremos um trechinho que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14, 21. Tá? Então, eu vou pedir a todos aí que peguem lá a Bíblia, no capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Então, Noeli, boa noite. Wilton, Galo, boa noite. Eulália também. Então, vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 14, 21. O título desse trecho, na carta de Efésios, diz Conhecer o amor de Cristo. E é justamente o tema desse nosso primeiro encontro. Conhecer o amor de Cristo. As irmãs, elas colocaram elas pensaram em fazer um itinerário, vamos dizer assim, né? Para meditações nesses 4 encontros. Então, nós teremos um itinerário onde foi pensado, né, o que trabalhar em cada encontro, no sentido de compreender Efésios 3, versículo 14, 21. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito, quanto ao homem interior. Que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus. Aquele que tem o poder de realizar, por sua força agindo em nós, infinitamente mais que tudo o que possamos pedir ou pensar, a Ele a glória na Igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse é o trecho que nós vamos meditar hoje, da carta aos Efésios. É quase que uma saudação, né, que nós estamos vendo. Mas antes de nós entrarmos, de fato, nesse trecho, para a gente conseguir interpretar um texto, e isso qualquer texto, né, entender o que o autor do texto realmente quis dizer, nós necessitamos saber o contexto, né, saber qual era a intenção do autor, a quem era destinado, né, o texto, a carta, a quem, não somente quem era o destinatário, mas, no caso aos Efésios, é uma comunidade, né? Como essa comunidade... Só um instante. Misael entrou, muito bem, Dani. A Armânia está dizendo ali que ela perdeu o áudio. Mais alguém perdeu o áudio ou não?
Só para não dar erro aqui. Todo mundo está me ouvindo bem? Respondam aí, por favor. Se todos me ouvem. Ah, muito bem, já retornou lá. Ótimo, Armânia. Então vamos continuar. Então, para a gente conseguir compreender bem a carta, nós precisamos entender o que se passava, entender qual que era a situação, qual que era o contexto, a circunstância na qual foi escrita aquele texto, aquela carta. E além disso, né, além de compreender, para poder interpretar, para poder meditar sobre uma carta, e aqui nós estamos falando de um texto sagrado, um texto canônico, nós não podemos fazer por nossa própria conta apenas, né? Aquilo que nós interpretarmos de um texto sagrado que está na Bíblia, nós temos que harmonizar com o magistério e a tradição da igreja, né? Então, isso é importantíssimo, porque nós acreditamos, né, que Cristo fundou uma igreja e que concedeu a essa igreja a autoridade, concedeu a ela o Espírito Santo, que confere a ela a autoridade para interpretar as Escrituras. O Papa Francisco, em 2013, logo que ele assumiu a cátedra de Pedro, né, ele disse isso, né, e escandalizou muito a mídia. Ele disse que a única intérprete verdadeira da Sagrada Escritura é a Igreja Católica. E isso por quê? Porque ela é apostólica, porque ela é fundada, né, sobre a fé de Pedro. Ela é fundada em Pedro. Foi concedida a ele, né, o primado petrino, em ser o vigário de Cristo, o líder, né, dos cristãos aqui na Terra. Então, por isso, a nossa interpretação ela tem que estar em harmonia com aquilo que a igreja nos ensina, tá? Então, isso é importante, né? Isso está contido, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui. Está contido aqui, ó, Compêndio do Vaticano II. É um dos textos mais belos que tem do concílio, né? Que é chamado Dei Verbum, né? Que é Palavra de Deus. E ali, os bispos reunidos no concílio, no Concílio Vaticano II, eles disseram justamente isso, né? A palavra e a tradição, elas têm que caminhar juntas, porque se caminham separados, se esses dois pontos caminham separados, vai haver algum equívoco. Então, a Sagrada Escritura, ela deve caminhar junto com a tradição, que é sua intérprete, né? Junto com o magistério, tá bom? Então, muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar sobre os Efésios é uma carta escrita por São Paulo, tá? É uma carta escrita por São Paulo. Hoje em dia, né, a partir do século XVIII, muitos exegetas, muitos biblistas questionam a autoria, né? Vão falar que, a depender do estilo da carta, do estilo do texto, da forma como escreveu, que provavelmente não foi São Paulo mesmo que escreveu, mas algum discípulo que estava junto dele, ou então uma espécie de um grupo de missionários que o acompanhava, né? Mas a tradição da igreja nos ensina que São Paulo nos escreve aos Efésios essa carta. E aí, recordando então São Paulo, nós vamos entender um pouco o motivo, né, da forma da sua escrita. São Paulo, a primeira vez que ele é citado na Bíblia é quando o diácono Estevão é apedrejado e morre, né? E aí suas roupas e tudo mais é jogado aos pés de Saulo, até então, né? Então, ali começa a primeira menção a São Paulo, nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, se não me engano, no início do capítulo 8. Então, Paulo era um judeu que era de Tarso, né? Era uma cidade que tinha um intenso fluxo de pessoas, de uma cultura muito
muito arraigada, né, a cultura grega, então ele sabia muito a filosofia. E Paulo, então, perseguia os cristãos ferrenhamente. E aí ele tem, então, um encontro com o Senhor. E uma palavra que vai nos marcar esse nosso encontro hoje aqui é um encontro pessoal com Jesus Cristo. Paulo vive, experimenta, né, o Cristo ressuscitado que aparece para ele, glorioso, e ele, a partir de então, muda totalmente a sua vida, né? Então, esse é o âmbito mais, assim, a questão mais básica, né, que nós sabemos de Paulo, né? Que foi, ele era judeu, que perseguiu os cristãos e se converteu. E se tornou naquilo que a igreja chama o apóstolo dos gentios. Paulo foi o grande responsável pelo crescimento do cristianismo no mundo inteiro. Ele foi o grande responsável por evangelizar os gentios. Quem são os gentios? São os pagãos. Eram os gregos, né? Eram os romanos. Então, a palavra de Deus, que antes e desde o início da revelação era destinada ao povo hebreu, ao povo judeu, né? E foi seguindo, sendo revelada a esse povo o amor de Deus, chegou à plenitude em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo acontece então aquilo que vai fazer com que Paulo procure evangelizar os gentios, né? Os judeus rejeitam a Jesus, não todos, óbvio, né? E aí ele então decide, por ordem do Senhor, evangelizar os pagãos, evangelizar os gentios. E nessa sua missão, ele viajou muito. Paulo, naquela época, viajou intensamente. Ele viajava entre a Ásia Menor, Roma e as ilhas, né, da Grécia, e a Grécia, Atenas, e enfim. Então, ele fez inúmeras viagens, inúmeras. E nessas viagens, ele acaba sendo preso em Roma, né? Acaba sendo preso. Essa carta aos Efésios, ela nos deixa muito claro que Paulo escreve quando ele estava preso. Em Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer, prisioneiro de Cristo. Em seguida, no Efésios 4, versículo 1, prisioneiro do Senhor. Efésios 6, 20, embaixador acorrentado, ou seja, Paulo estava preso, preocupado com as notícias que estava recebendo da comunidade cristã em Éfeso. Né? E por que ele tinha, né, esse contato com Éfeso? Porque isso lá nos Atos dos Apóstolos vai nos deixar claro. Atos 20 e 31. Paulo teria passado cerca de 3 anos em Éfeso. Tá? Então, aquela comunidade lá era uma comunidade cristã, podemos dizer forte, assim, né? Paulo passou 3 anos por lá. E essa carta, os estudiosos, né, os biblistas, situam ela, falam que ela foi escrita ali em torno do ano 80 depois de Cristo, tá? Então, nós já estamos aqui, vamos pensar, né? Ano 80, as comunidades cristãs já ganharam um pouco mais de força, um pouco mais de organização, tá? Então, não é aquele período primitivo lá do inicinho, não, né? Porque o que aconteceu? Após a ascensão de Cristo, os cristãos se reuniam nas sinagogas, por exemplo. Eles continuavam indo, frequentando a sinagoga, né, dos judeus. Então, era uma coisa ainda muito nebulosa, né? Eles ainda não havia discernido como que seria a organização, né, da comunidade cristã. E somente depois, né, com a queda do Templo de Jerusalém e tudo mais, que vai haver uma maior organização dos cristãos. Tá? Então, no ano 80, já havia uma maior organização. Então,
sabendo quem foi que escreveu, sabendo a circunstância em que ele se encontrava, né? Boa noite para todo mundo que está chegando ali, sejam bem-vindos. Então, sabendo a situação de Paulo, né, que recebe notícias vindas de Éfeso, e aí então escreve uma carta para que essa carta circule entre as comunidades cristãs presentes na cidade de Éfeso. E por que a importância, né, da carta de Éfeso? Éfeso era uma cidade importantíssima para o Império Romano. Era uma das maiores cidades do Império Romano. E aí ela se situa naquilo que hoje nós entendemos como sendo um ponto, uma localização na Turquia. Né? Então a cidade de Éfeso está presente hoje no território da Turquia. E ela era uma das maiores cidades do Império Romano. Ela era capital da província romana na Ásia, então de tamanha importância. Pensemos assim, nós tínhamos ali naquela época, tinha Roma, que era muito grande, tinha Constantinopla, Antioquia, talvez. Então, Éfeso é uma cidade de muita importância naquela época. Tá? Era uma cidade muito próspera, era um grande centro comercial. Então, vocês imaginem, uma cidade tão grande naquela época, com um mercado, comércio muito movimentado, ela atraía gente de todas as regiões, ali da Ásia, quanto do leste europeu. Né? Então, atraía gente de todo tipo de cultura. E aí, por isso, então, nós vamos ver uma grande pluralidade, né, de cultura, de religião, de formas de viver. E não só pagãos haviam ali em Éfeso, né? Havia também judeus. Isso é importante ressaltar porque vai nos ajudar nas nossas reflexões mais à frente. A cidade de Éfeso, para os romanos, ela tinha uma divindade principal, uma divindade romana, uma divindade chamada Ártemis. Tá? Então, a cidade cultuava a deusa Ártemis. Tá? Então, os pagãos cultuavam essa deusa. E mesmo sendo uma cidade pagã, já havia presente nessa cidade os judeus. Segundo um historiador judeu, né, que é muito famoso, seus escritos sempre são lidos para se entender, mesmo o cristianismo ali naquela época, do início do cristianismo, tem um historiador chamado Flávio Joséfo. E aí ele relata que já haviam judeus presentes em Éfeso desde o século IV antes de Cristo. Tá? Então, era uma cidade muito plural, né? Como a maioria das nossas capitais hoje. Então, qual que era a situação que enfrentava aquela comunidade cristã presente em Éfeso? Essas comunidades cristãs se viam obrigadas a lidar com essa realidade plural, com a diversidade religiosa. Vocês imaginem, por exemplo, judeus e pagãos tinham modos de vida muito diferentes, né? Os judeus com uma moral muito mais rígida, com ritos, né, durante todo o dia. Os pagãos, de certa forma, não tinham essa moral muito apurada nesse sentido, né? Mas também tinham seus ritos com a deusa Ártemis ali. E aí vocês imaginem que as comunidades cristãs em Éfeso era formada por pagãos e por judeus. Por gente de duas religiões diferentes que se converteu ao cristianismo. E aí, então, vocês imaginem como naquela época deve ter sido difícil para harmonizar essas duas culturas, né? Então, nesse contexto em que essas comunidades cristãs já estão consolidadas, uma vez que a gente viu, foi escrito em torno do ano 80, os cristãos eles são constantemente ameaçados pela rotina e pelo relaxamento de sua fé. Ou seja, eles eram ameaçados
pela hegemonia da conduta do mundo pagão. E aí, então, que vem a preocupação de São Paulo. Aí, então, vem a preocupação de São Paulo. Então, a comunidade cristã estava envolta do paganismo. E aí, era uma grande ameaça, né? Paulo estava distante da comunidade, era uma grande ameaça para ela que eles pudessem, talvez, relaxar em sua fé, né? E seguir a conduta do mundo pagão. E aí, então, faz nascer em Paulo a necessidade de afirmar com mais força a identidade cristã. Então, Paulo ele vai escrever essa carta justamente para tentar mostrar para os cristãos, né, o valor da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Vai demonstrar muito claro o chamado que Deus faz a todos os batizados e a maneira correta de viver dignamente esse chamado. Então, vai tratar também das condutas, tá? Então, a carta aos Efésios se divide em 3 partes, né? A primeira parte é essa, que nós vamos ver hoje um pouco dela, que é o chamado feito por Deus. A segunda parte, a primeira parte vai do capítulo 1 até o 3º, tá? A segunda parte vai do capítulo 4, versículo 17 até o 6, que vai dizer sobre a maneira correta de viver dignamente o chamado de Deus. E o centro da carta, que vai ser o ponto, a espinha dorsal da carta aos Efésios, é a unidade do corpo de Cristo. Tá? Então, se divide em 3 partes, podemos dizer assim, a estrutura da carta escrita por Paulo. Aí, então, nós vamos entrar, de fato, na palavra que a gente acabou de ler, né? Vamos lá, no versículo 14. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda paternidade, no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito, quanto ao homem interior. Então, eu queria parar aqui para a gente poder ver isso aqui primeiro. Tem uma outra tradução nesse capítulo, no versículo 15, em que vai dizer assim: por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família. Eu vou ler aqui a tradução, essa outra tradução. É por isso que dobra os joelhos diante do Pai, de quem toda a família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Olha só. Deixa eu achar aqui. Deus Pai, né, que é revelado em Jesus Cristo, está na origem de todo o agrupamento humano ou angélico. O que o autor quer nos dizer com esse trecho? Deus, ele está na origem de todo o agrupamento humano. Para nós, cristãos, ele foi revelado em Jesus Cristo. Então, Jesus, nós estamos na origem, né? Deus está na origem, vamos dizer assim, do agrupamento, de todo agrupamento humano. Só que a nossa intimidade com Deus, a nossa adoção, podemos dizer dessa forma, é melhor, né? Quando nós somos batizados, nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos, então, filhos de Deus. Nós participamos da família de Deus através de Jesus Cristo. Tá? Então, Deus que a todo momento se revelou para os judeus, se revelou a Abraão, se revela em plenitude em Jesus Cristo e através dele nos reúne e nos faz ser filhos dele mesmo. Então, quando ele está dizendo isso aqui, né? Cadê?
de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra. Ou seja, nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E aí, seguindo, o versículo 17. Que ele faça Cristo habitar em vossos corações, pela fé, habitar em vossos corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repleto da plenitude de Deus. Aqui está, talvez, o ponto central desse trecho. Né? Para que os Efésios, né, essa carta dirigida aos Efésios, para que eles possam permanecer fiéis à salvação, Paulo deseja que a comunidade esteja verdadeiramente enraizada no amor de Cristo. Só o aprofundamento no amor de Cristo, que se traduz no amor fraterno, garantirá a capacidade para entender e experimentar a plenitude de Deus. Essa característica do amor de Cristo, ou amor fraterno, é uma característica que permeia a maioria, né, se não todas as comunidades cristãs ali do início do século I. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos lá a primeira carta de João, né, versículo 4, lá ele vai dizer muito claro assim, como podeis amar a Deus, né, se não ama a Deus, a quem não vê, se não ama o seu irmão, a quem você vê. O amor a Deus se traduz no amor aos irmãos, se traduz no amor fraterno. Tá? Deixa eu só retornar. Isso. O amor aos irmãos se traduz no amor fraterno. É aquilo que os estudiosos dizem da ágape fraterna. Né? É através da ágape fraterna que se vê, nós podemos dizer dessa forma, a qualidade dos cristãos. Existe um pai da igreja que é chamado Tertuliano. Né? Seus escritos, apesar dele não ter sido canonizado e ele ter se desviado da doutrina da igreja, mas no fim de sua vida, ele deixou escritos importantíssimos para nós. E Tertuliano vai dizer, em um das suas apologias, ele diz assim, que os pagãos olhavam para as comunidades cristãs e diziam assim, vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. E aí a gente entende, né, que Cristo nos diz isso, eu não me lembro o trecho aqui agora do Evangelho, né, que é através do testemunho dos cristãos, né, dos seus seguidores, dos seus discípulos, que vai atrair todas as nações para Deus. Então, olha só que interessante. Um sinal próprio dos cristãos é o amor fraterno. Muitas vezes a gente pode pensar esse amor fraterno muito de forma, às vezes, um pouco pueril, assim, infantil, né? Mas o amor fraterno, ele é fundado na verdade, tá? Não é um amor de oba-oba, vamos dizer. É um amor de verdade. É enxergar no irmão o próprio Cristo. É enxergar no irmão o próprio Cristo. Isso é a ágape fraterna. Nós temos os relatos nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, que todos tinham tudo em comum, né? As refeições eram dispostas a todos, aqueles que tinham mais colocavam à disposição da comunidade, né? Dos apóstolos, dos líderes das comunidades, para poder distribuir os bens, enfim. Isso é só um sinal, né? Daquilo que deve ser uma comunidade cristã. E isso nos faz pensar, né? Enquanto cristãos, isso deve nos incomodar, de certa forma. Como que nós estamos nos portando, como que nós estamos nos comportando enquanto cristãos? Será se, ao olharem para nós
né, lá na missa, no domingo, ou no final da missa, ao olharem para nós, as pessoas que não frequentam a comunidade, que não frequentam a paróquia, será se elas vão fazer como os pagãos faziam, né, que é relatado por Tertuliano? Será se eles vão dizer assim, vejam como eles se amam? Né? Isso é algo para nós, para todos nós. Nós devemos pensar muito isso, em como estamos amando ou não o nosso irmão. Tá? E aí um detalhe interessante, né? Esse amor de Cristo, o amor fraterno, ele é fundado no amor a Cristo, né? Porque o amor fraterno, só pelo amor fraterno, ele falta a caridade, né? A caridade cristã, podemos dizer. E aí se tornaria, poderíamos dizer, uma filantropia ou qualquer outro tipo de interesse, né? Mas o amor fraterno que é relatado é um amor fundado em Cristo, tá? E aí que entra justamente a questão, né? A experiência do amor de Cristo não se dá de forma privada, mas em comunhão com todo o povo de Deus. O amor de Cristo não se dá de forma privada, mas em comunhão com todo o povo de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, pensar que a fé se vive de forma solitária, vamos dizer. Primeiro porque a fé, ela vem, os Tomás de Aquino, os teólogos vão dizer, né, vem através da escuta, através do ouvido, né? Então nós recebemos a fé, isso já implica uma comunidade. Então nós recebemos a fé e da mesma forma devemos transmitir. Então a fé ela é vivida em comunidade, não sozinha. Existe a dimensão individual, claro, né? Nós seremos salvos por aquilo que nós fizemos, ou condenados por aquilo que nós fizemos também. E aí perpassa a dinâmica da relação, né? Da relação com o próximo, do amor ao próximo. A comunidade, viver em comunhão com o povo de Deus é algo necessário. Mesmo aqueles eremitas, mesmo os monges que vão para o deserto, eles têm, né, uma comunidade, eles têm a relação. Peguemos o exemplo mesmo de São Jerônimo, né? Quando ele foi para o deserto para poder fazer as traduções, ele tinha um grupo de pessoas, de mulheres, que o ajudava, né? Que dava o apoio para ele continuar fazendo aquele trabalho. Então, nunca a fé é vivida somente no âmbito individual. E isso é um grande risco para nós hoje em dia, né? Hoje, o que tem acontecido muito, né, os meios virtuais acabaram ganhando um espaço muito grande em nossa vida. E aí, muitas vezes, o que tem acontecido é a vivência de uma fé, é o risco, né, de viver uma fé de internet, né, uma fé que não é enraizada na comunidade, uma fé que não tem um vínculo direto com pessoas reais, podemos dizer, né, com pessoas reais, mas uma fé que se vive só no mundo virtual. Isso é um risco muito grande para nós, né? Porque podemos cair em um mundo ideal, em uma ideia muito elevada acerca da vivência da fé, mas, na verdade, acaba por não cumprir com aquilo que é próprio do cristianismo, né? Que é a comunidade de fé, que é a comunhão fraterna, é esse amor fraterno. Então, isso é um risco muito grande, né? Todos nós somos chamados a viver a nossa fé em comunidade. Vamos lá. E aí entra uma outra questão, né? Quando o apóstolo fala assim, que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Então, é pela fé que Cristo habita em nós. E aí, como eu dizia, essa fé não é uma adesão intelectual apenas, né? Ela é um sentido existencial. É uma experiência de encontro com aquele que dá sentido à nossa vida. Bento XVI, ele dizia muito isso, né? Tem uma encíclica dele chamada, foi uma das maiores encíclicas dele, chama Deus Caritas Est, né? Deus é amor. E aí ele vai dizer justamente isso.
da necessidade com o encontro pessoal com Cristo. A fé, ela tem duas dinâmicas, né? Tem a fé, que é o conteúdo da fé que nos é transmitido. Então, o conteúdo da fé que nós aderimos, por exemplo, no credo, quando nós rezamos no domingo, né? Aquele é o conteúdo de nossa fé. E a fé pessoal, subjetiva, que é a fé com a qual nós aderimos esse conteúdo da fé. É a fé com a qual nós acreditamos, né, em Cristo. Então, essa fé, ela é fruto ela tem que ser fruto dessa experiência com Cristo, desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque corre-se o risco, assim como a questão do virtual, né, de ficar somente algo intelectual. Como se a fé fosse somente, e aqui eu friso a palavra somente, né, ela é isso, mas não somente isso. Então, corremos o risco de somente ficar no âmbito intelectual e não vivê-la, não viver. Acreditamos naquilo, mas não procuramos viver. Não sentimos aquele ardor no coração para viver a experiência que Jesus nos propicia. A partir da experiência com Ele, viver da forma como Ele nos ensina. Tá? Então, Bento XVI, ele, na sua encíclica, ele diz assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, e desta forma, o rumo decisivo. Então, o ser cristão não está ligado a uma decisão, a uma ideia, a uma questão meramente doutrinal. O ser cristão está ligado à experiência que nós fazemos com Jesus Cristo. Se vocês quiserem, né, ir fazendo as perguntas, né, podem fazer, porque na hora que vai chegando mais para o final, a gente vai chegar lá, tá bom? Já estamos quase acabando também. E aí, como eu disse no início, né, serão 4 encontros, então não pretendemos de forma alguma esgotar toda a carta, né? São somente esses pequenos trechos para a gente poder meditar, e aí em casa nós podermos, assim, esmiuçar um pouco mais, ler um pouco mais a Sagrada Escritura. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós devemos, então, a título de conclusão, frisar esses 2 pontos. Né? Primeiro, São Paulo deseja que a comunidade esteja enraizada no amor. Essa palavra é muito bonita, né? Enraizar-se. E esse enraizar-se está ligado justamente à questão da vida, da vivência, de viver o amor. Não viver algo meramente idealizado, né? Mas viver conforme Cristo pede, assim como as comunidades cristãs também faziam no início, que é a ágape fraterna. É esse amor fraterno com o qual os cristãos devem viver. Né? E para que se possa, então, aqueles que não professam a nossa fé, olhar para nós e perceber o quanto nos amamos, o quanto é bom seguir a Cristo, o quanto é bom procurar fazer a vontade do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos aqui hoje. E, por último, é a ideia de que o amor de Cristo ultrapassa todo o conhecimento. O amor de Cristo ultrapassa todo o conhecimento. Isso é uma coisa muito interessante, né, que é relacionada a isso que nós falamos. Né? Nós não aderimos a uma ideia, nos aderimos a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Isso é interessante porque a pessoa pode estudar, conhecer Bíblia, conhecer tudo, conhecer teologia, cristologia, eclesiologia, mariologia, enfim. Conhecer tudo isso e não viver o amor de Cristo. Enquanto Dona Maria, que está lá na comunidade rural, lá bem longe, bem distante, não consegue frequentar a missa
quando tem na comunidade, né? Muitas vezes não consegue, está doente, acamado, enfim. Ela lá, sem saber ler direito, ela vive verdadeiramente esse amor de Cristo. Essa é um paradoxo, né, do cristianismo. A cristão, ele não se vê a qualidade de um cristão pelo seu conhecimento, vamos dizer, intelectual, mas sim pela vida de amor, pelo encontro pessoal, por aquela experiência que ela fez com Jesus Cristo. E a partir dessa experiência, transformá-la, né, em amor aos irmãos, em amor ao próximo. Então, por isso, façamos, né, essa nossa reflexão. Tenhamos muito claro o que essa palavra nos provoca, né? Será se nós estamos vivendo bem os sacramentos? Será se a gente tem consciência de que Cristo habita em nós, que Ele habita em nós, né, pelo batismo, habita em nós pela Eucaristia, pelos sacramentos, habita também em nosso meio através do irmão. Isso é importante a gente ter em conta. Um trecho do Evangelho, Cristo é muito claro. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive preso e fostes me visitar. Estive nu e me vestistes, né? Então, Cristo se faz presente nas pessoas. Então, a todo momento nós temos a oportunidade de realizar um encontro com Cristo através do irmão. De reconhecer nele a sua presença. E assim alimentar a nossa fé. E assim alimentar a vivência do amor cristão em nossa vida. Então fica para nós essa reflexão de hoje, tá? Desde já eu agradeço muito a vocês por terem vindo, né? Eu realmente não esperava a quantidade de pessoas que está aqui. Fiquei até nervoso no início, né? Esqueci até a oração do Espírito Santo, mas agradeço de coração, né? Quando eu propus para o Padre Antônio foi muito rápido em concordar, em aprovar, e já foi sugerindo outras coisas mais também, e já conversou com a Armânia, né, para poder ver a gente fazer isso acontecer. E eu espero que esse mês seja de verdade um mês para que nós possamos nos aproximar mais da palavra de Deus, tornarmos mais íntimos da palavra de Deus. Através dela, nós conhecemos a Cristo. Santo Agostinho diz uma frase interessantíssima. Ele fala assim: não se ama aquilo que não se conhece. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então nós temos que buscar conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Ela se dá de inúmeras formas, mas de forma muito especial na palavra. Nós temos essa chance de nos reunirmos, de meditarmos. Então, façamos, né, por onde? Façamos, corramos, vamos dizer assim, nos esforcemos para poder buscar a Deus, né? Então, eu gostaria de encerrar, tá, esse nosso momento de hoje. Já deu praticamente 1 hora ali de transmissão, senão vai ficar muito tarde e vocês também têm que ajeitar as coisas aí, né? Eu não vi nenhuma pergunta ali nos comentários, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Aqueles que tiverem alguma dúvida, a gente responde. Então, desde já eu agradeço de coração pela presença. Espero, de fato, que essa palavra caia em nosso coração e possa frutificar muito e muito em nossas vidas, tá? Eu vou deixar gravado, sim, viu? Eu vou dar um jeito aqui de deixar gravado. Eu tinha feito um teste ontem com a Verônica e acabei deixando gravado o teste, estava até engraçado, e hoje só que eu fui excluir, mas aí eu descobri mais ou menos aqui como que faz para deixar gravado, tá? E vocês vão poder acessar depois. E peço desculpas porque é a minha primeira vez aqui mexendo no YouTube com live e tudo mais. E
e não tenho muito macete da coisa aqui ainda, tá? Mas com o tempo nós vamos melhorando, tá bom? Se tiverem sugestões também, podem me mandar, podem falar comigo. Esse final de semana eu vou estar aí na paróquia, tá? Podem falar. Então, desde já eu agradeço mais uma vez a vocês, tá bom? Que seja um mês verdadeiramente de muita intimidade com a palavra de Deus para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe a cada um. O Padre Antônio não está por aí, mas que o Senhor possa nos abençoar. Tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta nos comentários também depois, não tem problema, né? Que aí depois a gente vai respondendo. No próximo encontro a gente responde sem problema algum. Tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, linda? Muito bom, muito bom. Estaremos, então, na próxima quarta-feira, estaremos aqui de novo. E na paróquia, na matriz, amanhã, antes da missa também, tá? Logo após a adoração, tem um intervalo ali em que a comunidade, a conselheira, a nossa conselheira Armanda, ela está preparando direitinho para poder fazer a reflexão do encontro, né? Vai ser uma dinâmica diferente dessa nossa aqui. Essa nossa aqui é mais voltada a um estudo mesmo, tá? Mas amanhã vai ser uma dinâmica mais oracional, vamos dizer assim, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Valeu mesmo. Fiquem com Deus. Um bom descanso a todos também. Amém. Opa. Obrigado, Thelma. Obrigado, Ione. Laura, Christian. Obrigado. Luísa, Erli. Deus abençoe vocês. Um abraço.